Senhor Jesus, nós te rendemos graça essa noite, Pai. Deus, te exaltamos, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Tu és aquele, Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ti, Senhor. Isso é muito importante, Senhor Deus, estar gravado em nosso coração, Senhor. Que tu és aquele, Pai, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ti, Senhor Jesus. E por isso, Senhor, que nós queremos chegar a ti, Pai. Chegar ao trono da glória, ao trono da graça, Senhor. Porque tu é o caminho, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. No templo em Israel, na velha aliança, era feito 2 sacrifícios, às 9 e às 3 da tarde. Era 2 sacrifícios. Jesus, ele ficou na cruz das 9 às 3 da tarde, para dizer que ele é o verdadeiro sacrifício, e ele supriu o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde, se entregando de uma vez por todas lá na cruz. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, esta noite, Pai, que o Senhor possa trazer nos nossos corações, Senhor, revelação, que o Senhor possa, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nos tocar essa noite, Pai, quebrar com todas as cadeias da mentira, tirar toda a dúvida, tirar tudo aquilo que impede que a perfeita, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus venha para nossas vidas, em nome de Jesus, amém? A palavra de Deus, ela diz em João 3,16 que Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, queridos, nesses dias a gente tem visto as pessoas dizer que as desgraças, as enfermidades, tudo isso é culpa de Deus, ou é culpa das pessoas. Outros dizem é culpa das pessoas por causa do erro das pessoas, e isso está vindo para trazer uma maldição para as pessoas. Queridos, como é triste as pessoas não conhecerem e não terem um entendimento da palavra. O fim da maldição é Cristo. Então, quando Deus diz que Ele amou o mundo, Ele enviou uma solução para o mundo caído. Ele enviou o caminho ao mundo perdido. Ele é a luz na escuridão. Ele é aquele que veio para fazer a diferença nas nossas vidas. Por isso, queridos, que nós, quando temos Cristo, a palavra diz que a luz do mundo somos nós que temos Cristo, porque Cristo dentro dos nossos corações, Ele traz luz àquele que está nas trevas, através das nossas vidas. Cristo em nós, porque somos a igreja do Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz em João capítulo 14, no versículo 6, a palavra diz assim, João, ele diz assim, assegurou Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe, queridos, não há outro caminho, não há outra forma, não há outro jeito de chegar ao Pai se não for por Jesus. Muitas religiões, muitos ensinamentos ensinam que você pode chegar a Deus de uma outra maneira, porque talvez Deus esteja cansado, que talvez Deus esteja ocupado com outras coisas. Mas a palavra diz: conhecereis a verdade, em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A pessoa que não conhece Jesus, ela não conhece a essência de Deus, de um Deus onisciente e onipresente, que Ele consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, entendendo todas as pessoas ao mesmo tempo, que não se cansa, que não se afadiga, porque Ele é o Deus
de toda a terra. Ele é o Deus dos céus, Ele é o Deus da galáxia, e não há outro Deus que possa salvar a não ser o nosso Deus. Amém? E a palavra diz no verso 7, João 14, 7: se vós de fato tivesses me conhecido, terias conhecido também o meu Pai, e desde agora vós o conheceis e o viste. Solicitou Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso é suficiente para nós. Então Jesus ministrou-lhes: há muito tempo estou convosco e tu não me tens conhecido, Filipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podeis dizer: mostra-nos o Pai? Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza as suas obras. Credes-me quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim? Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos asseguro que aquele que crê fará também as obras que eu faço, e outras maior fará, porque eu vou para o meu Pai. Jesus estava dizendo aqui, queridos, que quem conhece Jesus conhece o Pai, porque os três são um: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E muitas pessoas acham que Jesus é o mocinho e o Pai é o bandido. Queridos, se você vê o Deus Pai, você vai ver que nas suas mãos e nos seus pés também tem a marca dos cravos. O Espírito Santo também tem as mesmas saliências do Pai e do Filho, e os três testificam a obra de Jesus. Só que Deus, Ele é um Deus, queridos, um Deus que deu uma palavra, e Ele faz justiça com a sua palavra. Então, quando as pessoas no Velho Testamento, na Velha Aliança, eles desobedeciam às normas estabelecidas: não faça, não faça, não faça, porque se fizer vai ter uma consequência. E nenhum homem conseguiu obedecer essa lei. Jesus veio como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo e para ligar novamente, para ser o caminho de acesso ao Pai. E Jesus, Ele veio, e como eu falei no início, Ele veio para suprir tudo aquilo que a lei exigia, e Ele obedeceu. Ele cumpriu cabalmente cada um dos mandamentos, cada uma dos 613 requisitos da lei. Ele cumpriu cabalmente. Na hora das 9 da manhã ele foi pendurado, e até as 3 da tarde para ser a oferta, porque os cordeiros, os bodes e os touros, eles nunca conseguiam apagar pecado, mas o sangue escondia. Mas Jesus, Ele perdoa, Ele cura e Ele estabelece os filhos sobre firmes fundamentos estabelecidos por Ele na cruz, em princípios de uma nova aliança. E essa nova aliança estabelecida no sangue do Cordeiro Pascal, no Cordeiro de Deus, em Jesus Cristo, aquele que veio em amor. E Ele colocou todos os homens que pecaram, Ele colocou todos no mesmo patamar. E Ele disse: aquele que se tornou culpado de um dos mandamentos é culpado de todos. Então Deus nos nivelou, colocou todos no mesmo nível, no mesmo patamar. E Ele disse: agora um novo mandamento vos dou, que aquele que está em Cristo, aquele que entendeu o pão, que entendeu o sangue, que entendeu a nova aliança, ele entende a obra da cruz, e ele tem o seu espírito vivificado por causa do perdão completo recebido na cruz de uma vez por todas, quando Jesus estabeleceu isso, ressuscitando dos mortos.
E quando Ele ressuscitou, Ele trouxe o reino dos céus novamente à terra, estabelecendo novamente o homem como reinar aqui na terra, o que o homem tinha perdido na pessoa de Adão. E Jesus, Ele dá o poder ao homem reinar em vida. Mas queridos, hoje nós temos visto tantas coisas, porque a verdade da palavra, ela saiu. Olha, se você for um pouquinho para frente, em João capítulo 16, eu tenho falado isso para a igreja nos últimos dias. Queridos, muitas vezes tu chega em alguém e tu pede para ela: você é um pecador? Sim, nós somos eternos pecadores, com coisa que no céu vai ter pecado. Não, queridos, enquanto nós estivermos na terra, nós vamos ser pecadores. Não, queridos, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele tem um papel fundamental quando ele chega na vida do novo nascimento. Porque em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 17, diz que se nós estamos em Cristo, nós somos formados novamente, nós somos uma nova criação, nova criatura, para estabelecer a justiça de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós somos uma nova criação, é porque Deus nos transportou, nos resgatou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. Pastor, tu está falando as mesmas palavras, queridos. Nós precisamos estabelecer essa verdade na nossa mente. Quando nós ouvimos algo uma vez, fica muito vago, mas quando é pregado o prego, dificilmente em uma pancada só, ele exerce o seu papel. Precisa se bater, se pregar neste prego, pregar, até ele for para o lugar e exercer o seu papel. Eu, como um pregador, preciso impregnar essa palavra no seu coração, para estabelecer em você quem você é. Em Cristo, uma nova criatura. Em Cristo, o relacionamento com Deus, ele foi feito novamente. Nós temos que ter esse relacionamento com Deus, e esse relacionamento com Deus, ele traz o convencimento de um arrependimento na mente, uma mudança de direção. E aí a palavra de Deus diz que quando todavia eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Jesus dizendo após a ressurreição aos seus discípulos em João 16 capítulo 7: eu vou, e se eu não for, o advogado não poderá vir para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, quando o Espírito veio para a sua vida, quando o Espírito chegar na sua vida, o primeiro passo que ele vai querer fazer é o que a promessa em Abraão se estabelecer nas nossas vidas. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Note, querido, que é neste humanidade, nesse homem natural que tinha quando chegou em Deus, é essa pessoa que o Espírito de Deus vai te convencer que você é filho de Deus, que você é um espírito salvo. E como um espírito salvo, você só é salvo porque você é perdoado, porque debaixo do sangue de Jesus você foi feito justo. E no batismo com Cristo, nós já vencemos a morte, porque ainda que morra, viverá eternamente. E porque somos um com Cristo, fomos enxertados e nós clamamos Abba Pai, porque somos filhos. Como somos filhos, somos herdeiros, porque entendemos o pão, o corpo de Cristo, e entendemos o sangue da nova aliança, e temos esse acesso ao Pai por meio da justiça de Cristo, porque Cristo ele se fez pecador em nosso lugar. O pecado que nós cometemos, Jesus levou sobre ele, e ele que era justo,
colocou a justiça dele em nós. E porque hoje nós estamos escondidos em Cristo, Deus nos vê perdoados, porque o preço pelo pecado que cometemos, Jesus foi a oferta suficiente na cruz. Ele foi oferecido no lugar das ofertas da lei, e ele foi aceito pelo Pai. E porque Jesus foi aceito e nós estamos em Cristo, hoje nós somos nova criação, nova criatura. Hoje nós somos filhos, e porque somos filhos, somos amados. Sabe, queridos, hoje à tarde, agora por causa desse tempo que a gente já não estamos em casa, não estamos saindo muito, a bateria do meu carro já estava com problema, estava fraca, ficando agora 8, 10 dias parado, a bateria morreu completamente. E como a gente sabe que o carro ele precisa de mecanismos que estejam ali funcionando para que ele possa andar, precisa do óleo, precisa do combustível, precisa da bateria, de alternador, de velas, de um monte de coisas que estejam boas, que estejam funcionando para que o carro ande. E como o carro não tinha bateria, não andava. E eu decidi hoje ver o preço das baterias. E liguei para alguns lugares para ver o valor da bateria. E quando eu estava falando com alguém, o Espírito Santo falou no meu coração: eu tenho um propósito com ele, eu tenho um propósito com essa pessoa. E eu chamei a pessoa para ele vir aqui e trocar a bateria. E eu achei uma coisa muito interessante que ele falou para mim quando ele entrou na igreja. Ele viu que eu era pastor, ele disse: eu sou um desigrejado. E eu vi uma oportunidade e me chamou a atenção no tempo que ele estava colocando a bateria. Eu fiquei analisando e pensando e pedindo a Deus algo, porque para mim foi inusitado. Eu sou um desigrejado. E usei do diálogo e pedi auxílio ao Espírito Santo que me conduzisse na esfera espiritual, para que eu pudesse oferecer Jesus da maneira bíblica, da maneira da palavra e fundamentado na palavra. E na conversa que a gente estava tendo, eu pude ver o coração dele, que o coração dele não era diferente do meu. Que eu também já tive em igrejas que pregavam e fundamentavam a doutrina na lei. E isso não estava no meu coração, porque não era compatível com a obra da cruz. E na conversa eu vi que ele tinha o mesmo pensamento. E a Bíblia diz que o Espírito Santo nos conduz à verdade. Então o Espírito Santo ele quer conduzir pessoas aonde se está pregando a verdade, e a verdade é Jesus. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida a não ser em Cristo. Mas nós não temos que pregar outra coisa a não ser Cristo, porque Cristo é a plenitude. Então no momento que eu ensino quem é Cristo e o que Cristo fez pela pessoa, e a pessoa toma posse e se posiciona naquilo que Cristo fez, ela também vai estar com a perfeição dentro dela, porque o Espírito Santo vai a convencer do pecado, da justiça e do juízo. E porque você está em Cristo, você é abençoado. E sabe, queridos, no final da conversa, quando ele já tinha que ir embora, ele falou: eu vou vir no culto, porque é exatamente isso que está dentro do meu coração, é esse Jesus, é essa palavra. Aí eu falei para ele: meu querido, você até não está fazendo parte de uma congregação, você não está fazendo parte de um corpo, mas você não é um desigrejado, porque você é a igreja. Aqui é apenas o prédio onde a igreja se reúne, mas aqui é apenas um prédio. Nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos morada de Deus,
nós temos o Espírito da vida, nós temos o caminho, a verdade e a vida dentro de nós. Mas é quando eu conheço, é quando abro meus olhos, a minha visão espiritual de quem é essa verdade, e a verdade é Jesus. Os olhos do Espírito são abertos a uma nova vida em Cristo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Quando então Ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Amém? Eu quero levar essa palavra lá para 2 Coríntios, no livro de 2 Coríntios capítulo 5, que diz assim, e você tem que prestar atenção no que a palavra diz. A palavra de Cristo diz no livro de 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 14, diz assim: porquanto todas as pessoas que têm Cristo, elas têm este sentimento, porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convictos de que um morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Cristo, ele nos constrange, queridos, porque nos constrange o amor de um Deus poderoso, que tem essa galáxia na palma da sua mão, que é onisciente, onipresente, que está em todo lugar, que me coloca no colo, como afeição, como amor, e diz para mim: Éder, nem um fio de cabelo cai da tua cabeça sem que eu permita. Isso fala de proteção, isso fala de cuidado, isso fala de amor, de preocupação. Ele diz que Ele não permite que um fio de cabelo meu caia. Isso é só uma expressão do amor que Ele tem pelas nossas vidas, de dizer: coloca a cabecinha aqui no meu colo, porque eu vou cuidar de você, a cuidar ao ponto de que nenhum cabelo vai cair da sua cabeça sem que eu permita, porque eu tenho o melhor para você. Olha o amor de Deus. Isso nos constrange, querido, saber que no passado, quando nós éramos pecadores, Ele provou o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Sabe, queridos, esse desejo de ser separado do mundo, porque aquele que tem Cristo não consegue mais andar no pecado, não consegue mais andar de braços dados com o mundo, porque não tem como, querida, a santidade de Deus está no novo crente. As coisas do mundo já passaram, eis que foram feitas novas, diz a palavra. Olha aqui, olha o que diz verso 15: e Ele morreu por todos, para que aqueles que vivam, já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então aqueles que hoje estão em Cristo não vivem mais para seus desejos, para suas vontades. Eles caminham no caminho com Cristo, eles andam na verdade, porque eles querem estar com Cristo, porque não tem como estar com Cristo, porque dentro do homem, o GPS chamado Espírito Santo nos conduz à verdade. As coisas do mundo passaram, foram feitas novas, e diz: portanto, se alguém está em Cristo, a King James diz: é nova criatura. A Almeida diz: é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aquela mente e aqueles desejos, aquele estilo de vida que você tinha, automaticamente o Espírito Santo vai te convencer que aquele estilo de vida não serve para ti como um filho de Deus, porque tu foi lavado pelo sangue do Cordeiro. A mente é renovada pelo Espírito, para caminharmos com Jesus, para sermos parecidos com Ele, porque temos o DNA do Senhor em nossos corações. E a palavra diz no verso 18, que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo, e nos outorgou o ministério da reconciliação. Note
que muitas pessoas que não estavam em Cristo no passado tinham uma vida de derrota em ambas as áreas, uma falsa humildade, uma falsa alegria, e precisava ir em lugares, em coisas, buscar a satisfação. Mas aquele que está em Cristo, que foi reconciliado com Deus, ele foi plenamente preenchido pelo Espírito de Deus, e hoje ele cumpre o ministério que foi entregue a ele. E isso foi uma coisa que Deus previu, que Deus preparou, porque Ele nos reconciliou consigo mesmo e entregou a mim e a você o ministério da reconciliação. Verso 20: porquanto somos embaixadores de Deus, de Cristo, como se Deus nos encorajasse por nosso intermédio. Assim, vos suplicamos em nome de Cristo, que vós reconcilieis com Deus. Sabe, queridos, o que eu falei antes, que o Espírito convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo? É porque o Espírito Santo faz o convencimento. Por quê? Por quê, queridos? Porque aqui a palavra diz: porquanto somos embaixadores de Cristo. Qual é o papel de um embaixador hoje? Você já estudou isso? O papel de um embaixador é morar num outro país e representar o presidente. Você que está em Cristo, você está neste país, neste lugar, representando Cristo, para expor as obras que Ele fez. Agora Ele quer agir por seu intermédio. Como eu falei antes em João capítulo 16, verso 12: aqueles que estão em Cristo farão a obra que eu fiz, e outra maior fará, porque eu vou para junto do Pai, e enviou o Espírito Santo para agir através das nossas vidas. E a forma que nós devemos ensinar daquelas pessoas neste ministério de reconciliação, note o verso 21, a forma de reconciliar as pessoas com Deus, diz assim, Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os pecados, a fim de que nele, em Cristo, nos tornássemos justiça de Deus. Note, queridos, que hoje o meu papel e o seu é pregar, é ensinar a nova aliança, é ensinar a justiça que vem de Cristo. Porque, como diz lá em Colossenses, nós estamos escondidos em Cristo, escondidos no sangue, e o sangue de Cristo apaga o pecado. Jesus nos comprou, nós estamos nele, e ele nos justifica. Todas as vezes que o inimigo venha nos acusar, Jesus diz: eu já paguei. Quando Deus olha para nós e por nós está em Cristo, ele vê que a oferta pelo nosso pecado, ela foi aceita, e ela foi suficiente na pessoa de Cristo. E por nós ser justo, nós nos levantamos e declaramos: se reconciliem com Cristo, para você ter acesso ao Pai, para você se reconciliar com Ele na pessoa de Cristo, e você recebe perdão, você recebe a justificação e o amor de filho em nome de Jesus. Sabe, queridos, quando vem essa palavra ao meu coração, eu me lembro da passagem que tem na Bíblia do filho pródigo. O filho pródigo, ele era filho, e ele também tinha um irmão. O filho pródigo pediu a herança e saiu de casa. O outro estava em casa o tempo todo. Quer dizer que estar na igreja, estar na casa do Pai, mas com a mente de um escravo, de um servo, não quer dizer que usufrui daquilo que o Pai tem. O filho pródigo, ele cometeu muitos exageros, ele quebrou muitos princípios, ele foi um mau filho, porque ele chegou no pai e disse: pai, eu quero que tu morra fora de tempo, porque eu quero a herança.
E o pai, porque era um pai de amor, repartiu a herança, repartiu os bens, ficou com uma parte, deu uma parte para o filho e uma parte para o outro filho. Só que aquele que quis a herança, ele achou que a casa do pai não era boa, não era suficiente, e ele saiu da casa do pai, e ele foi os prazeres do mundo, aquilo que o mundo oferece. Lembra que eu estava falando antes? E ele achou que aquilo era bom, que ia suprir as necessidades, e pelo contrário, veio o vazio, veio a necessidade, e ele caiu em si da sua real situação, e viu que o que ele tinha feito era algo que estava numa situação muito difícil, e ele disse: aqui, como servo, eu não tenho nem alimento, mas na casa do meu pai, quem trabalha como servo na casa do meu pai, tem pão, tem tudo suprido. Vou voltar para a casa do pai e vou me considerar um trabalhador, vou pedir trabalho lá para trabalhar e ser como um dos trabalhadores. Só que Deus, o pai representado ali, ele tem um coração de amor, e quando o filho vinha vindo, ele vinha no coração dele: eu quero ser servo, eu quero servir, eu quero trabalhar. Mas quando ele chegou, ele viu que ele não conhecia o caráter do seu pai, ele não sabia o tamanho do amor que o pai tinha por ele. E quando ele foi se aproximando, o seu pai vem correndo para abraçar o seu filho. E o filho começa a querer se explicar: pai, eu errei contra ti, eu errei contra Deus, me faça. E o pai disse: cala-te, vem meu filho, recebe o amor do pai, não importa o que tu fez, não importa o passado, importa o que eu tenho para te dar, e eu tenho amor, tu é meu filho, tu estava perdido e foi achado, tu estava morto e reviveu, vem, mata novilho, vamos festejar, vamos fazer festa. E é isso que Deus tem para você, querido. Você que precisa se reconciliar com Deus, saiba que Deus é amor, e Ele tem um anel para colocar no seu dedo, Ele tem uma roupa para te vestir, e essa roupa é o sangue do Senhor Jesus, é o sangue da nova aliança que te faz justo aos olhos de Deus. E porque você é justo, você é abençoado em Cristo. E a palavra diz lá no livro de Efésios, capítulo 1, no versículo 3, diz assim: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Em Cristo você recebeu todas as bênçãos espirituais. O perdão é espiritual, a cura da alma é espiritual, a renovação da mente é espiritual, e em Cristo Ele te ofereceu, Ele te proporciona todas as bênçãos espirituais, porque você não é um erro, você não é um acaso. Deus te escolheu nele antes da fundação do mundo, porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos irrepreensíveis e santos em sua presença. Note, querido, que não é para você se tornar, Deus escolheu você na pessoa de Cristo, Ele te faz santo e irrepreensível. Você tem que tomar posse disso e declarar: eu sou santo e irrepreensível na presença do Pai, por causa do caminho da verdade e da vida que é Jesus. E esse caminho, essa verdade está em mim, na pessoa do Espírito Santo, e eu, como filho, entro na presença do Pai em nome do Senhor Jesus. E essa noite eu quero render graças em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a Stephanie não, só a Graça. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero te render graças essa noite. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós queremos orar essa noite em nome do Senhor Jesus e declarar a bênção de Deus sobre a vida de vocês. Eu queria que vocês fizessem uma oração comigo essa noite e dissessem assim: Senhor Jesus, onde você estiver agora, mesmo que você não está na live, que você está no YouTube,
Eu quero que você faça essa oração comigo. Diz: Senhor, eu recebo o sacrifício de Jesus, e eu quero ser reconciliado contigo, Senhor. Eu quero receber um perdão, por isso envia, Senhor, o Espírito Santo. Eu quero ser justo, por isso envia o Espírito Santo. Eu quero ser convencido do juízo, por isso envia o Espírito Santo, para que Ele me convença do pecado, da justiça e do juízo. E Senhor, eu quero me tornar, pela renovação da mente, eu quero me tornar e me sentir e ter uma mente de filho. Eu quero ter hoje as bênçãos que Tu conquistou na cruz para mim, em nome do Senhor Jesus. Pai, chama Deus de Pai, diz: Pai, hoje eu me torno filho na pessoa de Cristo. Eu sou resgatado pela pessoa de Jesus, pela obra da cruz. Eu sou resgatado, eu sou justo, eu sou abençoado, eu sou filho. Receba agora as bênçãos da cruz. Seja perdoado, seja amado, seja justificado. Renove a mente, comece a declarar, em meio ao caos, em meio do que você está fazendo, em meio do que você está vivendo, declare: eu sou filho, eu sou amado, eu sou justo e eu sou perdoado, eu sou abençoado, sou nova criatura. Declara e receba a nova criação em Cristo, em nome de Jesus.